pessoal do Nescrev, eu sou a Aimee Souto Ferreira, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da URGS, sou mestre em Biociências e Reabilitação pelo IPA, bacharel em Biomedicina também pelo IPA e atualmente atuo na Comissão de Ética no Uso de Animais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vamos falar um pouquinho sobre as mitocôndrias hoje. O que são as mitocôndrias? Então, elas são organelas responsáveis basicamente pela respiração celular. Elas são conhecidas como usinas de energia por gerarem combustível para a célula. Esse combustível é chamado de ATP. E a molécula de ATP vai fornecer toda a energia livre que as células do organismo necessitam para realizar todas as suas atividades. Então, quanto às características, as mitocôndrias possuem um formato esférico ou alongado. Elas são encontradas em células eucariontes, que são as células que se caracterizam pela presença de material genético envolto por uma membrana nuclear, que são animais, plantas, algas, fungos ou protozoários. E o número de mitocôndrias vai variar de uma célula para outra. A gente observa que um número maior existe em células que apresentam uma grande atividade metabólica. É importante lembrar, então, que mais mitocôndrias vão existir em regiões também de maior demanda na célula. Elas apresentam duas membranas. Uma membrana interna, que apresenta projeções para o interior, onde estão as cristas mitocondriais, que nós vamos falar logo em seguida, e uma membrana mais externa, que é lisa. Entre essas membranas, entre a membrana externa e a membrana interna, está o espaço intermembranoso. A membrana interna, então, ela vai delimitar o espaço interno, o qual contém a matriz mitocondrial. As cristas mitocondriais, elas servem para garantir o aumento da superfície da membrana interna. É nela que ocorre a presença de enzima e de outros componentes que são importantes no processo de respiração celular, que é o processo básico pelo qual a mitocôndria responde no organismo. E as células que possuem mais energia apresentam mitocôndrias com uma grande quantidade de cristas. Ou seja, quanto mais demanda essa célula tem, mais mitocôndria, mais crista. A matriz mitocondrial, então, nela se encontra uma grande quantidade de enzimas que atuam na respiração celular e outras proteínas, e até material genético como DNA e RNA e ribossomos. É interessante lembrar que o DNA encontrado nessas mitocôndrias é semelhante ao das bactérias, que apresenta-se como filamentos duplos e circulares. E os filamentos de DNA são sintetizados na própria organela. Quanto ao RNA, ribossomos e proteínas, o RNA também está presente nas mitocôndrias em três formas, O ribossomal, o mensageiro e o transportador. Os ribossomos são encontrados no interior das mitocôndrias, mas esses ribossomos são diferentes dos encontrados no citoplasma. Eles são menores e assemelham-se muito aos ribossomos encontrados nas bactérias. Nas mitocôndrias também são sintetizadas algumas proteínas, ainda que em menor quantidade. Elas são capazes, as mitocôndrias, de se fundir e se dividir por fissão binária, assim como os organismos procariontes. Então aqui eu trago um esqueminha onde eu mostro as estruturas da mitocôndria, a membrana externa, a membrana interna, a matriz mitocondrial, e aqui tem um zoom onde eles demonstram o DNA, os grânulos, as outras estruturas, os ribossomos e as enzimas. A respiração celular, então, é a principal função da mitocôndria, ela ocorre no interior das mitocôndrias e basicamente ela é o resultado de moléculas orgânicas de alimento que se unem, que são decompostas e somadas ao oxigênio se transformam em gás carbônico e água e liberam energia. Essa energia liberada é armazenada em formato de ATP e vai se difundir para todas as regiões da célula e vai fornecer energia para as atividades celulares, como eu já citei anteriormente. A origem das mitocôndrias ela é bastante citada como tendo origem na teoria endossimbiótica. Acredita-se, então, que as mitocôndrias tenham surgido nas células eucarióticas através de um processo denominado simbiose.
A simbiose é a interação entre duas espécies, interação ou associação entre duas espécies, que daí geraram um novo organismo através de uma associação simbiótica estável. Uma associação simbiótica estável não faz mal nem para a célula e nem para o hospedeiro, né, que seria, né, essa célula, a partir do contato de uma célula hospedeira e células procarióticas. Algumas características, então, das mitocôndrias sugerem, sim, que essa teoria endossimbionte está correta. Essas características são as presenças das duas membranas, a capacidade de se dividir como alguns procariontes, a presença do DNA circular, a presença de ribossomos semelhantes aos dos procariotos, que são as bactérias. Em resumo, então, as mitocôndrias são encontradas em células eucariontes, estão relacionadas com o processo de respiração celular, estão intimamente relacionadas a esse processo, são encontradas em maior número em células que apresentam uma grande atividade metabólica, que é onde elas são mais necessárias, são organelas que apresentam dupla membrana, a membrana mais externa forma as cristas mitocondriais, essas cristas delimitam a matriz mitocondrial. Nessa matriz são encontradas as proteínas, DNA, RNA e ribossomos. O DNA das mitocôndrias é semelhante ao de bactérias e a origem pode ser explicada pela teoria endossimbiótica. Aqui eu trago um slide com algumas referências, são poucas referências, eu usei mais, e alguns exercícios que acho que depois o pessoal consegue colocar no link ali embaixo do vídeo. Eu agradeço a atenção e espero que em breve a gente consiga estar junto de novo. Obrigada!